eles são colocados, são modificados geneticamente, né? E aí agem dentro das nossas células, produzindo um efeito. Esse efeito, em alguns casos, na maioria dos casos, por exemplo, nas medicações da urgência, da emergência, eles têm um efeito sistêmico, eles agem por toda a nossa corrente sanguínea. O nome dessa cadeia que nós damos é a chave fechadora, porque você tem, como vocês podem imaginar, o formato de uma chave mesmo e de uma fechadura, onde a gente precisa de um princípio que pode ser encontrado em plantas ou através de reformados em laboratórios, para que ele produza um efeito. Quando ele chega na corrente sanguínea, né, ele vai produzir lá o efeito dele, que pode ser o efeito desejado, o efeito esperado, aquilo que a gente quer. Quando a gente está com dor que toma um analgésico, a gente não quer ter por exemplo, quando a gente está com dor que toma uma dipirona, a gente quer melhorar, né, ter o alívio da dor, e não ter uma hipotensão, né? Hipotensão é um efeito adverso da dipirona. Há alguns pacientes que, após tomar dipirona, principalmente a injetável, ele tem uma baixa pressão, né? Então, assim, às vezes você administra a droga com uma finalidade, mas não deixa de ter um efeito adverso. E esse comportamento varia de pessoa para pessoa. Cada paciente vai ter a sua reação e é importante que a gente fique ligada nesses tipos de reações. Classificação das medicações. Eu trouxe alguns conceitos para a gente dividir droga, fármaco e medicamento. A droga é uma substância química capaz de modificar a função do organismo, com finalidade medicamentosa ou sanitária. Já o fármaco é a substância química, é a estrutura química dotada de propriedade farmacológica. E o medicamento é o produto farmacêutico, é a união do princípio ativo reformulado, que chega até a gente, né? O medicamento, que é diferente e o conceito de medicamento é diferente de remédio. A gente também vai ver a diferença de medicamento para remédio. Então, medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Droga. A droga, gente, é a molécula química em si. Ela pode ter um efeito bom, é o efeito benéfico, e ela pode ter o efeito adverso, que é o efeito toxicológico. Quando produz efeito benéfico, essa nomenclatura ela é denominada de farmacológica, ou farmacologia. Quando ela produz o efeito adverso, é denominada de toxicológica, ou toxicologia, é a mesma coisa. A diferença da medicação para o remédio. O remédio é um agente medicinal utilizado para promover cura ou alívio do sofrimento. Não apresenta uma fórmula farmacêutica em si. Não apresenta um princípio ativo em si, certo? Então, remédio, como exemplo, eu coloquei a massagem aí, e eu coloquei a oração, a fé. São exemplos de remédio. Medicação é outra coisa. Medicação, por exemplo, é um captopril, um medicamento utilizado para controlar hipertensão. É um diurético, no caso. Ele é reformulado no laboratório, ele tem um princípio ativo, ele passa por um processo todinho de análise, que é para poder chegar até... Então, o que diferencia o remédio da medicação é justamente a formação do princípio ativo, da substância química. Ele é modificado quimicamente.
é passado por testes de avaliações, até chegar ao consumidor. O remédio não, o remédio pode ser aí uma massagem, também tem um princípio, uma finalidade de curar e aliviar a dor do mesmo jeito que a dipirona. Só que para você realizar uma massagem simples, você não precisa testar em laboratório, não precisa passar por uma análise, né, química. Não há uma modificação química, né? Você só precisa ter habilidade, sim, saber o que está fazendo, porque você não pode fazer uma massagem de qualquer jeito, né, para não lesionar os tecidos musculares, principalmente. E a oração também, né? São 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Posologia. Eu estou indo muito rápido. Vocês estão me ouvindo? Eu estou indo rápido, pessoal. Podem mandar mensagem, interagem comigo, que é a única forma que... Uma das poucas formas que eu vejo vocês... É isso mesmo, Nayara. Exatamente. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Seria perfeito sua colocação, é isso mesmo. Porque o medicamento, é como eu estava falando, ele precisa passar por uma análise química, né? Precisa passar por testagens para produzir um efeito, precisa garantir uma eficácia científica, a nível científico. A massagem, ela tem seus benefícios, sim, mas diferencia-se de um remédio como, por exemplo, o captopril, que eu dei o exemplo. Captopril é um diurético, ele passa por diversos processos de testagem para poder chegar até a gente. Nós vamos falar também até um pouquinho adiante sobre esse processo, como é que ele é realizado. Eu estava aqui em posologia, né? Posologia, gente, nada mais é do que a quantidade de vezes que é necessário, a gente tomar uma determinada medicação. Pode vir em comprimido, a insulina, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com a seringa de insulina. A seringa de insulina, ela é diferente dessas outras seringas normais, que a gente tem de 3 ml, de 10 ml, de 20 ml. Ela é fracionada. E aí algumas se diferenciam, começam em 0,5 unidades, né? Essas outras seringas normais, elas são em ml. A quantidade da medicação, a gente oferta em ml. A insulina, não. A gente oferta em unidade. 100 unidades de insulina é o que corresponde a 1 ml de uma determinada medicação. Por isso que eu coloquei ela aí, porque existe essa diferença gritante, principalmente na forma de administrar a insulina. Você não deve, a não ser que seja em um caso extremo, onde na unidade não tenha seringas de insulina, né? Graças a Deus eu nunca tive essa falta de sorte de não ter. As unidades que eu tenho trabalhado sempre a oferta, né? O serviço. Mas uma coisa que a gente tem que ter muita preocupação, pessoal, é com a administração da insulina. Insulina, todo mundo sabe, né, que é para pessoas portadoras de diabetes, tipo 1 ou tipo 2, necessitem tomar a insulina injetável. Tem uma aula também que eu vou falar sobre a insulina, mas voltando para a posologia, eu trouxe justamente que é para vocês atentarem para essa quantidade de fármaco que ela é ofertada ao paciente. Nessas seringas normais, a gente calcula por ml, e na seringa de insulina, a gente tem os valores dados em unidades. 100 unidades de insulina, que corresponde à seringa todinha completa, preenchida, quer me dizer que na seringa normal eu tenho 1 ml.
Então, assim, existe um protocolo de segurança nas unidades, nos centros de saúde, que a depender do valor que der a glicose do paciente, é que a gente vai fazer essa administração. Com a rotina do serviço, a gente vai pegando a quantidade de unidades que deve ser administrada no paciente, a depender do nível glicêmico que ele está. Por exemplo, geralmente a gente faz insulina quando o valor da glicemia dá acima de 150 a 200, né? Então, a gente começa com 2 unidades de insulina. Por isso a importância da gente saber essa diferença aqui. Por isso que eu trouxe para vocês. Quando vocês forem administrar insulina num paciente, vocês devem colocar a medicação na seringa de insulina, com a agulha da administração correta de fazer a administração da insulina, e a quantidade de unidades prescrita pelo médico, tá bom? Aí, a diferença entre o remédio e o veneno, gente, é a dose, e é mesmo. Se você tomar uma cartela de diazepam, por exemplo, ele vai produzir um efeito tóxico, muito tóxico, né? Pode trazer aí diversas consequências para o organismo. Então, o que diferencia não seria nem, eu poderia até modificar aqui a palavra remédio para medicação, a diferença entre a medicação e o veneno é apenas a dose, é a quantidade que você está ingerindo. Até aqui tudo bem? Estou indo rápido? Mandem mensagem, que aí eu vou conseguindo acompanhar vocês também, o raciocínio de vocês. Caso tenham alguma dúvida e não queiram falar, podem escrever aqui, que eu estou acompanhando as mensagens também, tá, gente? Então, vamos lá. Aquilo que eu estava falando desde o início, princípio ativo. Geralmente, o princípio ativo, ele é muito retirado de plantas, muito retirado de plantas. Eu trouxe a cannabis aqui, que é muito famosa, é a maconha, a planta da maconha, mas também tem uma outra, que a gente até tem um certo preconceito, um receio de falar sobre a maconha, né? Mas algumas coisas vêm se modificando porque a gente associa muito a maconha a algo ruim. E, de fato, é ruim se você se você usa a planta de forma inadequada. Aí vai produzir toxinas para o organismo. Mas é comprovado cientificamente já, pessoal, que a maconha, ela tem princípios ativos que ajudam muito os pacientes em casos que eu trouxe até aqui, ó, casos de dor crônica, pacientes que têm Alzheimer, que têm epilepsia. Então, há muitos estudos científicos comprovados, né, que o uso, né, da maconha, ele produz efeitos muito positivos. É esse extrato que tem aqui, coloquei o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, o THC, que é retirado da planta e modificado no laboratório para que possa chegar até a gente, que vai produzir efeito. O que muita gente não sabe, que causa até a confusão e o preconceito, né, sobre o uso da maconha, é porque as pessoas associam muito o uso indiscriminado da maconha como droga. E quando a gente traz para a ação farmacológica, a gente percebe que há uma diferença muito grande entre esses dois sentidos, a forma como ela é utilizada. Então, a maconha em si, ela tem um princípio ativo muito bom, já é comprovado cientificamente que esses princípios, canabidiol e o hidrocanabidiol, que são duas substâncias, eles trazem analgesia e também é um relaxante. Muito utilizado para pacientes que têm epilepsia e transtornos de depressão, de ansiedade.
Muito obrigada. Ai, meu Deus, ainda bem que a minha internet também está ajudando, né? Então, vamos adiante. Para a formação do medicamento, a necessidade de passagem por diversas testagens clínicas, aquilo que eu já falei para vocês. Esse processo envolve tempo e algumas fases com o intuito de produzir a reação desejada sobre uma determinada patologia e evitar, consequentemente, os efeitos adversos. Aí eu trouxe aqui como ocorre esse processo. Vou abrir outro parêntese aqui, muito tem se falado hoje sobre a questão da vacina, né? A vacina da Covid, que é essa que a gente liga a TV e é Covid, e a gente liga o rádio, Covid. A nossa vida está transformada hoje. Nós estamos tendo esse momento de aula online devido à pandemia. E ela merece, sim, respeito, a doença merece, sim, respeito, merece ser tratada de forma respeituosa por a gente. E acho que deu um problema aqui na minha internet. Travou um pouquinho aqui. Bom, e a gente deve atentar para os cuidados, para as recomendações que são dadas, que são oferecidas para a gente, e de forma alguma diminuir a doença, tá, pessoal? É uma doença muito séria, que merece, sim, merece atenção, e merece um mínimo, do mínimo da gente, merece um mínimo de cuidado. Em relação falei da vacina, porque para a gente produzir uma vacina, que já estava rolando aí os fake news, né? Não vou tomar, porque para você produzir uma vacina, você leva anos, e aí todo mundo conseguiu fazer isso em pouco tempo. Como é que isso é possível? Não vou tomar, não tem como essa vacina produzir um efeito benéfico. De fato, a gente teve muitos assuntos, muitas coisas afloraram, o pensamento aí das pessoas causou muito transtorno, muita gente deixou de tomar, muita gente não quer tomar, e muita gente, infelizmente, vai continuar morrendo devido a esses problemas, né, essas fake news aí. E para a gente produzir uma vacina, é claro, a gente passa por diversas fases, né, da mesma forma que a gente passa por fases para produzir uma medicação. Só que a diferença é que as pessoas que falam que não vão tomar é porque é pouco tempo que elas esqueceram que é o mundo todo, cientistas do mundo todo correndo em busca de um único propósito, que é formar uma vacina. A gente, diferente de um analgésico, por exemplo, que aí desde muitos anos atrás, que a gente tem formação, cientistas, né, aí fabricando a vacina, o pessoal estava dizendo que não ia tomar porque tinha sido feito de uma forma muito relâmpago, né, muito rápida. Mas e foi justamente isso que aconteceu. Essas mesmas pessoas que ficam só visualizando essas informações erradas, elas não se permitem, às vezes, ler um pouquinho mais, né, investigar um pouquinho mais, acreditar um pouquinho mais na ciência. É o mundo todo querendo, buscando um objetivo em comum. Por isso que a vacina, ela, graças a Deus, chegou até a gente. E, o parêntese, foi só para falar um pouquinho mesmo da vacina, mas voltando para a nossa aula, porque não diferencia-se de produção de vacina, produção de medicação. Todos passam por um rígido controle clínico, um rígido controle farmacológico. Né? Ninguém, de fato, ninguém faz uma medicação da noite para o dia, e muito menos existem órgãos, né, responsáveis por fazer essa fiscalização. Não tem como você produzir uma medicação da noite para o dia, colocar ela no comércio e no outro dia o pessoal está tomando aí de forma discriminada. A gente tem órgãos competentes que atuam bloqueando esse tipo de processo, né? Então, quando uma medicação chega até a gente, quando uma vacina chega até a gente, ela passou por um processo de testagem, de readaptação de fases, muitas fases, até chegar até o nosso convívio, o nosso controle.
Aí eu destaquei aqui algumas fases para vocês, três principais. A fase pré-clínica, que ela é feita em animais. Também existe outra vertente aí sobre o uso, né, de animais em laboratórios para fazer medicação, testar medicação. Muitas farmacêuticas não usam mais os animais, né? Já estamos evoluindo aí, mas infelizmente algumas medicações elas ainda são testadas em animais para poder avançar para uma segunda fase, que é essa fase clínica aí. Essa fase clínica ela é dividida em três fases, onde a gente procura voluntários sadios, geralmente são seres humanos, administradas doses. Essas pessoas ficam em avaliação por um determinado tempo, a depender do que se está procurando, né? Agora, por exemplo, na fabricação das vacinas, vocês devem ter visto aí nos jornais que as pessoas, tantas X pessoas ficaram em quarentena e observação por um número de dias, né, para poder avaliar como é que essas pessoas reagiriam à vacina e se produziria ou não, né, os anticorpos, que é o que a gente espera, é que a vacina ela produza os anticorpos, do mesmo jeito as medicações, não há diferença. Então a gente passa por uma fase pré-clínica, uma fase clínica, e aí a gente observa, avalia, observa também os efeitos adversos, como é que se dá a posologia, em quantas doses vai ser necessário tomar para que venha a surtir o efeito que a gente deseja. E a fase 3, que é a triagem clínica, aquelas medicações que passaram por a fase 1 de aprovação, por a fase 2, chegam até a fase 3. Se apresentarem eficácia terapêutica, como mostra aqui, ó, segurança e indicação clínica, elas vão ser liberadas para o comércio e posteriormente vai poder chegar até a gente. Maria Cardoso, justamente, Maria, não só você, mas muita gente pensou da mesma forma, mas a gente está aqui para aprender, para evoluir, a gente deve se permitir buscar o conhecimento, né, e não limitar a nossa cabeça apenas aquilo que a gente ouve por aí, principalmente em Facebook, tá? Facebook não é o melhor local para a gente procurar as informações, não. Facebook tem muito erro de português e muita fofoca. Então, não atentem, não vão procurar informações em lugares errados, tá? Vamos pesquisar em bases mais seguras, artigos científicos. A internet tem um mundo aí de locais, de bases de dados que a gente pode procurar para encontrar essas informações e não se basear principalmente naquilo que as pessoas ficam escrevendo por aí, disseminando as informações erradas, tá? Parabéns, Maria, é isso mesmo, vamos mudar o nosso pensamento. Continuando, pessoal, já trouxe aqui a forma farmacêutica de algumas medicações, né? Passado por essas fases, a fase pré-clínica, a fase clínica e a terceira e última fase, que é aquela triagem para chegar até nós vamos conhecer agora um pouquinho da forma farmacêutica desses compostos, como é que eles chegam até a gente, após passar por essas diversas fases. Os comprimidos, por exemplo, possuem formas cilíndricas e geralmente são arredondados, resultam de um pó cristalinos. Esses sucos presentes aqui, eu estou colocando um mouse em cima, que é para vocês poderem observar onde é que eu quero que vocês olhem. Esses sucos aqui presentes no comprimido, eles não estão aí para deixar o comprimido mais bonito, tá? Eles têm uma finalidade. E é justamente a depender da posologia que se espera que você vai ingerir o comprimido inteiro ou você pode fracionar ele em metade ou 4 partes.
tá? E aí, um suco é justamente, o nome dessas corvinhas aqui é sucos. E a finalidade deles é que, na hora da gente dividir, a gente possa não esmagar o comprimido e perder partes dele, mas tentar quebrar no local adequado para poder fazer a administração, tá? Uma coisa que eu queria que vocês atentassem em relação aos comprimidos sublinguais. Eles não devem ser ingeridos devido ao comprometimento na absorção. Um pouco mais adiante, a gente vai falar um pouco sobre como é que se dá essa absorção dessas medicações, que é por fases também. Pessoal, os comprimidos sublinguais, deixa eu dar um exemplo, o Isordil, por exemplo. O Isordil, ele é muito utilizado para pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, né? E ele deve ser administrado, deixa eu voltar aqui para mim, ele deve ser administrado pela via sublingual. Por quê? Principalmente devido à absorção. Essa região embaixo da nossa língua, ela é extremamente vascularizada. Então, quanto maior a superfície de contato, de vascularização, mais rápido a medicação ela vai agir no meu organismo. E se eu tenho um paciente com IAM, com um infarto, eu não quero que a medicação faça efeito 30 minutos depois. Eu quero que ela faça efeito o mais breve possível. E aí, colocando o sublingual, eu tenho essa absorção de forma mais acelerada. O processo que, em média, duraria 30 minutos para poder fazer efeito, que é o que leva um analgésico com a dipirona, por exemplo, quando eu coloco o comprimido sublingual, eu tenho o efeito produzido de forma mais rápida, tá? Então, atentem para isso. Se a prescrição for sublingual, deve ser sim obedecida e colocada debaixo da língua, porque tem um objetivo, existe um propósito para isso, tá bom? Continuando, as drágeas. As drágeas, elas são bem parecidas com os comprimidos. Se diferem apenas por uma película que impede a degradação dos seus compostos. Essa película, ela potencializa o efeito. Não sei se vocês têm o hábito de tomar neosadina, mas a neosadina, ela tem um gosto muito açucarado. Quando você coloca na boca, a princípio você já sente muito esse gosto doce que possui a neosadina. Então, a dipirona não possui esse gosto, ela é um pouco amarga. Então, olha a diferença. Comprimido, a gente pode dar o exemplo da dipirona. E a drágia, a gente pode utilizar aqui a neosadina. Mas as duas possuem um efeito, né? As duas são substâncias farmacológicas utilizadas para dor, que produzem um mesmo efeito, né? A diferença é que a gente está, entre aspas, esmiuçando a farmacologia, né? E existe na farmacologia essas nomenclaturas. Como a gente está trabalhando isso, é importante que vocês saibam a diferença, tá certo? Além dos comprimidos das drágeas existem as cápsulas. Esse aqui, o omeprazol, comprimido muito, uma espécie de fármaco muito utilizado para quem tem problemas gástricos aí. Eles são revestidos de um material gelatinoso para proteger o conteúdo interno e facilitar a deglutição. Podem ser sólidas ou líquidas aqui dentro das substâncias e devem ser dissolvidas no intestino. Uma vez, uma pessoa me perguntou, o senso comum, né, gente? Ela me perguntou o que aconteceria se tomasse uma ampola, quebrasse lá uma ampola de dipirona
e ingerisse, né, o líquido. Quebrar a ampola de pirona e ingerir o líquido. Ela me perguntou o que era que podia acontecer. Olha, essas substâncias que vêm em ampolas, né, elas são fabricadas com o propósito de ser administrada injetável, né? Se eu quiser, mas eu quero quebrar e tomar. Tudo bem, você pode fazer isso, só que de quebra, você pode também adquirir aí uma úlcera gástrica, uma úlcera péptica, porque até a medicação chegar na sua corrente sanguínea, ela vai passar por todo o seu esôfago, né, até chegar ao estômago. E aí, se foi feita, gente, com o objetivo de ser injetável, não faz sentido você querer tomar, né? Vai causar um efeito adverso. Diferente, por exemplo, se eu administro na veia, né? E aí a diferença é essa, tá? Se você quiser abrir esse conteúdo que tem aqui, do omeprazol, você pegar o omeprazol por curiosidade e balançar, você vê que tem um pozinho dentro dele. Se eu pegar aquele pozinho e desfazer a cápsula e ingerir, aquilo ali pode me trazer sérios problemas, desde a minha faringe, laringe, esôfago, até chegar ao meu estômago. Além do processo de absorção, que vai ser completamente comprometido, tá? Então, se uma medicação, ela é preparada e feita para ser ingerida, ela deve ser obedecida. Se foi feita para ser administrada injetável, também deve ser administrado injetável. Se foi feito com o propósito de colocar debaixo da língua para ter uma absorção sublingual, deve ser colocado debaixo da língua para a absorção ser sublingual, tá bom? Então, assim, existe uma lógica, existe um raciocínio. Para tudo existe um propósito. E foi observado através de análise desses testes, dessas fases, que a forma de administração viável seria essa, que é exemplificada no conteúdo, né? Geralmente nas ampolas vem lá, administração IM, administração subcutânea, administração injetável. Né? O tramal tem essas formas, essas vias de administração, por exemplo, tá? Continuando, xarope, suspensão e solução. Esses conceitos, eu coloquei eles diferentes, porque a disciplina exige essa diferenciação, né? Exige que a gente saiba fazer essa diferença. Então, por isso que eu trouxe esses conceitos. Mas, no geral, todas essas medicações, elas são, sim, advindas, né, de princípios ativos que passaram por fases, que foram testados para chegar até a gente. Então, todas elas têm um propósito em comum, e é produzir o efeito desejado, aquele que quando eu iniciei a aula, eu coloquei lá e até mostrei o exemplo da chave fechadura, né? Então, trouxe xarope, mistura de água com açúcares, suspensão, medicamento obtido pela associação de dois componentes que não se misturam, o hidróxido de alumínio, por exemplo, e a solução líquida, onde o solvente está dissolvido na solução, que é esse frascozinho aqui de dipirona. Solução é diferente de suspensão, que é diferente de xarope, em termos, em aspecto, né? Mas ambos, todos eles, têm um propósito, que é produzir um efeito, né? Esse hidróxido de alumínio aqui, quem tem azia, que é a pirose, quem sofre aí de úlceras, geralmente toma muito, ingere bastante, porque ele protege a mucosa que reveste o nosso estômago, através de ligações químicas que ocorrem lá no organismo. Ele
protege, né, diminuindo a concentração de ácido clorídrico, que é o ácido presente no nosso estômago, que a gente sabe. Então, ele age diminuindo essa concentração de ácido clorídrico. Quando a gente vai tomar o hidróxido de alumínio, é interessante, e tem lá no frasco também, que a gente agite, né? Porque essa suspensão, geralmente, as moléculas geralmente ficam separadas. E aí, se você pega o hidróxido de alumínio e pega um xarope, por exemplo, e o xarope, alguns não precisam agitar, mas outros vêm também na indicação da bula que você agite. Mas é diferente o xarope é diferente da suspensão, porque a suspensão é como se fosse formado por fases. Nós temos fase 1, fase 2 e fase 3. É como se fosse aqueles óleos que são trifásicos. As suspensões também, elas possuem fases. Por isso que a indicação é a gente agitar antes de administrar, com o objetivo da gente emulsificar, né? Tornar um só, para a gente poder ingerir e aí garantir a eficácia da medicação. Xarope não, o xarope ele é mais simples. Pessoal, tá dando para entender, o áudio tá bom, vocês estão conseguindo visualizar os slides direitinho, qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem aqui de lado, que eu estou acompanhando vocês pelas mensagens também, viu? A apresentação da medicação. Gente, quando vocês chegarem no serviço, vocês vão se deparar muito com essas ampolas aí. Elas têm as ampolas têm algumas colorações, tem umas que são transparentes, tem outras que têm essa cor marrom escuro. Essa cor marrom escuro e essa bolinha aqui, elas não estão aí para deixar a ampola mais bonita, tá? Elas têm uma finalidade. Então, quando você tem uma ampola dessa cor, geralmente é porque a medicação que tem dentro, ela é fotorreagente, fotossensível, né? Ela, ao contato com luz, ocorre uma quebra das moléculas que compõem essa medicação. E aí, na hora da gente administrar, é necessário que a gente tenha cuidado em cobrir, né, a extensão do equipo ou a própria bolsa. Quem já tomou aquela medicação para anemia, Noripurum, por exemplo. O Noripurum, ele é fotossensível. Quando você administra o Noripurum, é importante que você cubra, né, a superfície que está sendo exposto lá, porque os raios solares, a luz, eles quebram alguns compostos que existem dentro dessa medicação e podem comprometer a eficácia. Mas, sinceramente, isso seria o correto a ser feito, certo? Na rotina, no dia a dia, eu confesso para vocês que é muito difícil de ver, mas existem algumas pessoas que respeitam sim. Então, assim, a gente tem as duas vertentes, né, pessoal? A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Cabe a nós, profissionais, a conduta, né, de realizar. Então, se você tem o conhecimento de fazer o que é certo, não deixe de fazer porque A ou B vai falar alguma coisa, tá? Não pequem por fazer o que é correto. Não achem que vocês vão pecar por isso. Procurem sempre fazer o que é certo. Então, assim, essas ampolas, né, que vêm nessa coloração marrom, elas são fotossensíveis, por isso que elas vêm nessa cor. E essa bolinha é porque ela só abre, você só vai conseguir quebrar a ampola se essa bolinha estiver para frente, não para a sua frente, para a frente do paciente, por exemplo. Então, você vai pegar o dedo indicador, vai colocar a bolinha para frente e vai quebrar, tá? Do contrário, se a bolinha não estiver para frente, estiver de lado ou estiver para você não vai conseguir quebrar. Você vai passar lá a noite tentando e não vai conseguir quebrar, viu? Então, quando vocês observarem essas bolinhas aí, geralmente
elas estão presentes nas medicações, nos psicotrópicos, né? Que são medicações que, assim, elas ficam em um lugar específico da unidade, tá? Elas não ficam aí ao contato de todo mundo, não, tá? Porque são medicações que precisam de receita controlada e, assim, a gente guarda ela em um local um pouco mais reservado. Então, vocês vão ver essa bolinha, geralmente, nessas medicações. E aí, coloca a bolinha para frente para poder quebrar, tá? Senão, não quebra. E o frasco ampola. A diferença é porque vem em frasco. Na primeira imagem eu tenho uma ampola, na segunda imagem eu tenho um frasco ampola. Isso aqui, esse frascozinho que vocês estão vendo, é a temida benzilpenicilina benzantina. Benzilpenicilina benzantina. É a benzentacil. Não vão chegar no serviço, vocês, futuros profissionais, técnicos de enfermagem, falando bezotacil, tá? Não façam isso. Falem benzentacil, que é a forma correta. Dói muito. Eu acho que é a medicação que mais intramuscular só deve ser administrada de forma intramuscular, nunca, jamais por outra via, subcutânea ou endovenosa, tá? Ela só vai no músculo mesmo e dói muito. Os pacientes reclamam bastante da bezetacil. Um exemplo de medicação que vem essa bolinha aí, vocês podem procurar, é a dipirona. A dipirona tem umas indústrias farmacêuticas que estão produzindo e já vem essa bolinha. Por outra, o Aldol vem, essa bolinha aqui que eu falei para vocês. Midazolam, acho que tem também. Então, assim, são medicações psicotrópicas mesmo, tá? O mais comum é que você encontre ela na caixa de psicotrópico. Continuando, gente, falando sobre Raquel, dói mais do que Dramin injetável? Não, dói sim, dói. Assim, pelo que eu ouço os pacientes falar, eles dizem que nunca nenhuma doeu tanto. Vamos continuar, gente. Fitoterápico. Dói de jeito nenhum. Se você tomar um draminha, aí eu digo que você chora. Tô dizendo a você que você chora. Eu chorei, não vou mentir. Ai, meu Chorei, Deus do céu. é horrível. Parece que Arde? que vai. Arde, dói. É todas as sensações que você sente, meu filho. Ah, meu Deus. É porque a medicação intramuscular, quando a gente vai falar na próxima aula, amanhã, a aula de amanhã é sobre administração de medicação. Não percam, tá muito interessante. Eu vou falar para vocês como é a técnica correta, porque, pessoal, também não deve ser administrada de toda forma, tá? A medicação IM não é só pegar e acertar o local para evitar a aplicação nesse ciático. Não é apenas isso. A posição do bisel, a posição correta a agulha correta, então a formação, a extensão do músculo, né? Tudo isso influencia. Se a medicação, deixa a medicação ainda mais dolorida, se a técnica estiver errada, tá? Em relação aos fitoterápicos, para um produto ser considerado fitoterápico, ele tem que apresentar eficácia comprovada, passar por estudos de toxicidade e alcançar um padrão de qualidade que garanta o teor necessário de princípios ativos. Sabe-se que desde muitos anos o homem usa as plantas para auxiliar no tratamento de doenças. O fitoterápico é um medicamento obtido a partir da matéria-prima ativa dos vegetais. Com certeza vocês já ouviram falar na morfina. A morfina, ela é retirada de uma planta chamada de ópio. O princípio ativo da morfina é retirada de uma planta, né? Então, os fitoterápicos, eles possuem, sim,
devem possuir, sim, eficácia comprovada, né? Tem que passar por todos aqueles ensaios clínicos que a gente viu lá no início, lá um pouquinho atrás. A Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária, vocês também já devem ter ouvido falar muito na Anvisa nesses últimos dias, todos os testes passam pela Anvisa, né? Liberou alguns fitoterápicos, que são ofertados, inclusive, pelo SUS. Infelizmente, a gente ainda tem a cultura também duvidosa, né? De duvidar. Algumas pessoas não dão tanta crença ao uso dos fitoterápicos, mas eles possuem, sim, princípios ativos, possuem, sim, reações. Tanto que um exemplo é a morfina. A morfina, ela é retirada, o princípio ativo da morfina é retirado de uma planta, né? Então, sim, eficácia comprovada, sim, toxicidade, se for administrado juntamente com outras medicações, podem potencializar alguns efeitos adversos. Então, a gente deve também desmistificar, né, esse processo de que fitoterápico não tem muita utilidade, não tem muita serventia, porque tem sim, viu? E produz sim efeito. Eles passam por teste de eficácia e qualidade igual os medicamentos convencionais. Aí eu trouxe aqui o chá caseiro e o efeito medicinal. Nós aqui, né, do interior, é muito comum que aquelas pessoas passem vendendo nas portas da gente aquelas medicações. Um gel milagroso que serve para dor nas costas, dor nos dentes, dor nos olhos, osteoporose, artrite, reumatoide, úlcera, câncer, cura tudo, né? Esse tipo de produto, ele deve ser, sim, analisado um pouco mais de perto. Por quê, gente? O fitoterápico, ele possui, sim, a eficácia, né? Mas a gente deve duvidar dessas coisas que são mirabolantes. É uma medicação que cura câncer, que cura dor nos rins, que cura tumor cerebral, que serve para massagear. Então, assim, não é assim que funciona, tá? Não é assim que a coisa acontece, certo? Então, duvidem sim dessas medicações que têm esses benefícios, porque é quase que impossível a gente tentar reunir, né, em um só produto, tanta coisa, né, tantas propriedades químicas, né, tantas propriedades farmacológicas que unidas elas possam apresentar eficácia para esse monte de coisa, pomada negra, que elas possam... Ai, meu Deus, eu ia falar... Pois é verdade. Então, assim, duvidem, tá? Moço, olha, tem sim eficácia, os fitoterápicos, eles são comprovados, né? Mas assim também, milagroso dessa forma, então a gente tem que duvidar, tá? Quando a gente faz esse chá boldo, chá preto, chá de hortelã, chá disso e daquilo, eles têm sim uma utilização, uma finalidade medicinal, eles produzem sim um efeito medicinal. Mas o que a gente tem que ver, gente, até que ponto a gente está tomando chá, né, com princípio terapêutico, com princípios ativos que produzam reações, que produzam uma reação benéfica, ou se a gente está tomando só água e açúcar, porque também tem isso, tá? Então, quando é que ele produz o efeito medicinal? É muito difícil a gente chegar a essa conclusão, porque para um chá produzir um efeito terapêutico, os estudos, né,
nos informa que essa planta ela deve ter sido observada desde o cultivo até o momento em que você retira, consegue ela. Qual é o momento em que a planta está produzindo os princípios ativos que produzem os efeitos fitoterápicos? Então, é duvidoso, tá? Às vezes a gente acha que está tomando o chá com a finalidade terapêutica, mas a depender até da forma em que a gente fez esse chá, ele acaba perdendo essas propriedades. E aí, no fim das contas, você está tomando algo com açúcar. E ao invés de ter uma reação desejada, você vai ter uma hiperglicemia e desenvolver uma diabetes. Sem exagero, mas é verdade. Então, é importante ter esses cuidados, né? Ó, não se classifica como medicinal devido à limitação da elaboração do produto. E devido também à quantidade de princípios ativos, né? A gente não sabe se a planta foi colhida de forma adequada, quantas vezes você precisa tomar, fazer o uso do chá para que ele apresente uma função terapêutica. E o preparo, também o preparo inadequado. Há alguns chás que a gente deve utilizar o caule, né? Outros a gente utiliza a folha. E assim, a gente chega, né, a opção, né, que é o desejo de que produza o efeito. Eu estou falando do chá, não estou discriminando o chá, eu até gosto. E não estou dizendo que não é para vocês utilizarem o chá. O que eu estou querendo que vocês compreendam é porque eu já ouvi algumas pessoas retirando, diminuindo o uso dos medicamentos para usar somente o chá, substituir a medicação apenas por chá. E eu quero que vocês observem que isso é muito perigoso. E você pode criar um problema muito grande, certo? Se não for respeitada as dosagens que a gente precisa para se chegar a um objetivo, né? Que é a produção do efeito esperado. Então, assim, é interessante, sim, o uso do chá, ele tem propriedades medicinais, porém, não substitui, por exemplo, uma terapia medicamentosa, onde você substitua, tá? Então, esse parêntese aqui sobre o uso do chá e o efeito que ele pode produzir medicinal, é que vocês, de fato, atentem para isso. Não dá para substituir uma determinada, achar que vai ficar curada, né? Porque eu já ouvi de muitos relatos de muitos pacientes que era necessário uma intervenção medicamentosa e essas pessoas se negavam, elas diziam que não, ia ficar tomando chá porque o chá ia resolver. Né? E não é bem assim que a coisa acontece, funciona, tá? Então, atentem para isso, tentem conversar, se por acaso vocês conhecerem alguém que esteja aí nessa linha de raciocínio, é importante conversar, desmistificar, tá? Na minha família teve até um caso, ela tinha diabetes, pessoa, e ela queria ficar boa só tomando chá. E aí uma vez eu trouxe para você justamente por isso, porque aconteceu comigo. E aí conversando com ela, eu percebi que os picos glicêmicos, eles, ao invés de diminuir, aumentavam, né? Porque o uso do açúcar também para fazer o chá era muito alto, né? E aí, ao invés de um problema, você acabaria criando dois, tá? Então, atentem para isso. Ó, alguns fitoterápicos que estão na relação de medicamentos do SUS. O alcachofra, a aroeira, a babosa, a espinheira santa,
a garra do diabo, a unha de gato e a isoflavono de soja. Então, assim, depois leiam isso aqui, até por questões de conhecimento mesmo. Se vocês tiverem a opção de ter alguma dessas substâncias, vocês têm conhecimento sobre para que elas servem, né? Onde é que elas vão fazer efeito. Então, assim, esse tópico é para deixar claro que os fitoterápicos, eles possuem, sim, eficácia igual aos medicamentos. Mesma coisa, passam por mesmos testes de toxicidade, de avaliação, né, de fases, até ser produzido o efeito desejado, chegar até a gente. O que a gente não pode é acreditar, né, em tudo que a gente vê. Por exemplo, a questão aí que a Raquel falou da pomada negra, né, que cura um monte de coisa. Então, esse tipo de fitoterápico a gente precisa duvidar e saber, né, de fato, como é que a gente pode obter os princípios ativos dos fitoterápicos que a gente deseja para se obter um resultado positivo sobre uma determinada patologia, tá? Ó, a espinheira santa é uma planta utilizada, muito utilizada, como abortiva. A prática baseada na cura, desprovida de qualquer tipo de conhecimento científico, passível de diversos tipos de problemas, desde toxicidade até óbito materno e do feto. Geralmente é utilizada a folha e o caule para fazer o chá, e a ingestão se dá de 3 vezes ou mais por dia. A espinheira santa. É comprovado, tá? O uso da espinheira santa, ela pode trazer, sim, sérios problemas para a mãe e para o feto, se utilizada de forma indiscriminada, justamente porque ela provoca contrações uterinas, provoca contrações uterinas muito fortes, e aí o organismo, ele tende a expulsar o feto devido ao processo dessas contrações. Só que o problema disso, além de ser uma prática muito que não tem segurança nenhuma, né, nem para a mãe, nem para o feto, é a forma indiscriminada que ela é utilizada. Às vezes, na maioria das vezes, traz sérios problemas para a mãe, trazendo morte da mãe ou do feto e diversas anomalias, tá? Infelizmente, algumas mulheres que precisam, né, que desejam realizar a prática do aborto, que elas querem colocar o fim, né, da vida do feto, acabam utilizando, né, desses meios mais fáceis, porque não é difícil você conseguir esse fitoterápico aí. Porém, gente, as consequências, elas podem ser muito drásticas, né? Então, a espinheira santa, ela é utilizada desde muito tempo com essa finalidade abortiva, tá? Assim como a carqueja e a hibiscus, acho que é a mais famosa, é a planta de hibisco, o hibismo. Dentre essas abortivas, essa é a mais famosa. Pronto, saindo desse conceito de fitoterápicos, a gente vai conversar um pouco sobre os medicamentos de referência, os genéricos e os similares. Às vezes você chega no balcão e o atendente, né, o farmacêutico, que nem sempre é um farmacêutico, é um balconista, ele não tem propriedade científicas, né, às vezes para dar uma informação a mais, isso não limita a pessoas e pessoas, né, e aí ele diz assim, você vai querer o remédio, o similar, o genérico, né, e a gente acaba escolhendo o genérico, principalmente pelo efeito, pelo valor financeiro, né, o genérico ele tem um custo menor, e aí a gente vai ver
a gente vai ver o porquê disso. Os medicamentos de referência é um medicamento completamente inovador no mercado. Eles possuem eficácia, segurança e qualidade, que foram, obviamente, comprovadas através de diversos ensaios científicos. E comumente possuem custos financeiros mais caros ao consumidor, fator este explicado pelo alto investimento em pesquisas e testes de qualidade para a elaboração da medicação. Então, quando você chega na farmácia e pede um remédio de referência, você vai ver que ele tem uma diferença muito grande do genérico, né? É a mesma medicação, possui a mesma finalidade, mas ele possui uma diferença muito grande financeira. E aí, para a gente saber disso, porque esse remédio de referência, a verdade, a indústria farmacêutica, ela está mais intencionada, né, no custo financeiro, no retorno financeiro que aquela medicação vai trazer para a empresa, né? O mercado negro, entre aspas, da indústria farmacêutica é essa, pessoal. Eles estão interessados em vender o produto deles, né? Eles estão interessados no lucro, na maioria das vezes. Por isso que esses remédios de referência, eles costumam ser bem mais caros do que os genéricos, por exemplo. Eles também possuem uma patente de duração que pode variar de 10 a 20 anos. Funciona como se fosse, grosseiramente falando, tá? Funciona como se fosse a fórmula da Coca-Cola. Existem as similares, né? Que é as outras, mas a Coca-Cola, ela tem uma fórmula de produzir, né, o refrigerante única, né, e ela fica com essa patente só para ela. Você não, apesar de você ter descoberto, feito, né, através de diversos testes, ter conseguido chegar à formação de uma medicação, o farmacêutico, ele não é obrigado a distribuir essa fórmula para outras empresas, para que essas outras empresas elas também possam fabricar essa mesma medicação. Não, a patente é dela, só quem pode produzir a medicação é ela. E por isso, né, os investimentos, os altos custos aí, que faz a diferença no bolso de quem está pagando apenas. Mas vocês vão perceber que não existe diferença entre remédio genérico, similar, de referência. Todos eles passam por um processo químico, um processo analítico de testagem, do mesmo jeito, até ele chegar a gente, para a gente poder consumir, essas medicações, elas passam por fases, que analisam os efeitos adversos, que analisam os efeitos tóxicos, que analisam os efeitos bons, né, para poder chegar até o consumidor. Então, a diferença entre eles, em termos de farmacologia, em termos de química, propriedades químicas, é nenhuma. Todos eles possuem a mesma finalidade, todos eles passam por um controle de qualidade até chegar até a gente. A diferença está no preço mesmo, porque o remédio de referência, ele é bem mais caro do que o genérico, por exemplo. Via de regra, após 20 anos, a patente é quebrada e todas as informações sobre o remédio que eram guardadas a 7 chaves pela empresa tornam-se públicas, e aí outras empresas podem fabricar esse mesmo remédio. Com isso, as indústrias podem fabricá-lo e, após submeter o medicamento cópia à aprovação da Anvisa, estão aptas a vendê-los. Essa cópia original tem um nome, e é o genérico. Passei aqui, está aqui um exemplo de um genérico. Geralmente, nessa tarja aqui, vem um G bem grande, né? No de referência, não. Vem o nome da medicação. Não vem esse G aqui bem grande, tá? Então, a diferença entre eles, em termos de eficácia, qualidade, segurança, toxicidade, efeitos adversos, é nenhuma. Todos possuem a mesma
atribuição farmacológica, todos possuem a mesma finalidade terapêutica. A diferença é só para o consumidor mesmo. Nesse momento, paramos aqui. E, por fim, tem o similar. Temos o remédio, tem o de referência, temos o genérico e temos o similar. O similar contém os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, a via de administração, a posologia, a indicação. Gente, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Possuem os mesmos princípios básicos, todos três. Aí, quando quem disser assim, não, Maria, compra o de referência, porque o genérico, ele não produz o efeito que você espera, né? Aí você, e agora? Será que não produz mesmo? Mas engana-se, né? Produz o mesmo efeito. Então, o remédio similar, o remédio genérico e o de referência possuem os mesmos princípios ativos, passaram por mesmos testes de qualidade, foram aprovados pela Anvisa para poder chegar até a gente. A diferença é o valor. Exatamente, Raquel. A diferença é que a medicação de referência, por ser uma medicação totalmente inovadora, nunca vista no mercado, por passar por diversos testes, né? Geralmente as indústrias gastam muito mais para chegar a um medicamento inovador, porque ele não existe no mercado. Então, você tem que fazer testes, tem que buscar referência científica, passar por diversos análises, até chegar até a gente. Por isso que eles acabam se tornando mais caros que os demais, o genérico e do que o similar. Mas, se juntar os três, eles obedecem à mesma patente de segurança e de eficácia terapêutica. O genérico, Raquel, a indústria também precisou gastar, só que não da mesma forma do que o inovador, porque já tinha a fórmula pronta, tá entendendo? A fórmula já estava pronta porque a indústria que fabricou lá o remédio de referência, ela já descobriu qual era a fórmula. Então, a fórmula já está pronta. A outra indústria farmacêutica, ela vai precisar apenas pegar essa fórmula e produzir em longa escala. Por isso que o genérico, ele é mais barato e o de referência, ele é mais caro. Tá? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem ir falando aqui, que a gente vai tentando esclarecer, tá bom, pessoal? A segunda parte, gente, dessa nossa aula, nós vamos falar sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética. São duas partes, são duas estruturas da farmacologia que elas se diferenciam. Uma, a gente fala sobre como é que o percurso que a medicação faz no organismo, e a outra, a gente especifica o efeito que essa medicação causa ao organismo, tá? Eu separei, para ficar mais fácil da gente poder entender, os dois, a farmacodinâmica e a farmacocinética. Então, a gente começa falando sobre a farmacocinética, que ela é dividida em 4 processos, que eu vou mostrar um pouco adiante para vocês, que é o processo de absorção, distribuição, metabolização e excreção, e depois a gente fala sobre a farmacodinâmica. Aqui em cima tem o conceito de farmacologia, ciência que estuda como os medicamentos interagem no organismo, né? E aí há essa diferenciação entre farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética estuda o percurso que a medicação faz no corpo. Anotem no caderninho de vocês, coloquem um coração assim, de lado,
porque é questão muito bonita, né? E ela pode, de repente, sei lá, cair numa prova aí. E vamos ver como é que se dá a formação desses conceitos aqui, tá? Começando com farmacocinética. A área da farmacologia que estuda o processo de absorção, distribuição, biotransformação e excreção dos fármacos, ou seja, o que o organismo faz sobre o fármaco. É o caminho que o medicamento faz no organismo. Aí a gente divide esse percurso em 4 fases. A absorção é a primeira, a distribuição é a segunda, a metabolização é a terceira, e a excreção, geralmente é feita pelos nossos rins, né? Sofrem quando a gente ingere muita medicação, né? Produzem efeitos tóxicos, por exemplo. E a quarta e última é a excreção, tá? Então, absorção, distribuição, metabolização e, por fim, a excreção. Essas 4 fases correspondem à área da farmacocinética. É o percurso que a medicação faz no organismo vivo para produzir um efeito. Vamos ver aqui. Primeira, a absorção. Transferência do fármaco do local de absorção para a corrente sanguínea. O fármaco ele é absorvido e em seguida ele é transferido para a corrente sanguínea. Entra na nossa formação sistêmica, né, para produzir um efeito. Então, todo o organismo ele sente esse efeito. Existem alguns fatores que contribuem para essa absorção. No fármaco, a concentração, a solubilidade, o peso molecular e o grau de ionização. E no organismo, onde é que essa medicação ela está sendo administrada. Se for no tecido muito vascularizado, como eu já disse, a absorção vai ser muito rápida, né? Se for no estômago, aí a absorção ela é um pouco mais demorada, porque passa um processo mais ou menos aí 30 minutos para que o organismo ele consiga absorver e mandar para a corrente sanguínea. E permeabilidade, o local onde é que está sendo administrado, tá? Então, o primeiro o primeiro passo de absorção da farmacocinética, a primeira fase é essa daqui, é a absorção, é a transformação do fármaco para que ele possa ser colocado na corrente sanguínea e, em seguida, realizar aí o efeito desejado. Quando a gente ingere, gente, uma medicação, o que se espera é que ela, obviamente, produza um efeito, né? Claro. Quando essa medicação chega até as nossas células, existe lá uma camada. Essa camada é formada por membrana plasmática. Então, toda medicação, ela vai ser ligada, né, a alguns receptores que nós temos, são moléculas, são chamados de receptores. Esses receptores, eles estão presentes lá nas membranas das nossas células. E é através da ligação entre essas membranas, através do encaixe, que se dá a reação esperada. Então, nas nossas células, nós temos uma parede, que é chamada de membrana plasmática, e é através da ligação do fármaco na membrana que nós vamos conseguir produzir o efeito. Aí, eu estou ainda nessa aula, eu vou trazer para vocês os tipos de receptores que existem em determinados locais do organismo. Por exemplo, os receptores que nós temos lá no estômago, os receptores que nós temos lá no coração, que são estruturas diferentes. E é a partir do encaixe
do fármaco, da medicação, a esses receptores que produz o efeito desejado, né? Esse efeito, como a gente já viu, ele pode ser o efeito desejado ou pode ser o efeito tóxico, a depender de como é administrada essa medicação. Aqui, absorção, novamente, absorção, transferência do fármaco para a corrente sanguínea. O fármaco administrado por via endovenosa produz um efeito mais rápido porque não passa por essas fases de absorção, ou seja, a medicação se encontra pronta, claro. Quando vocês chegarem no serviço, vocês vão ver que é comum pessoas dizer assim, e aqui não tem, principalmente no serviço de urgência e emergência, tá? Aqui não tem comprimido não, aqui só tem injeção, o povo diz assim. Aí, o que a gente precisa compreender é que no serviço de urgência e emergência, a gente quer uma ação rápida, né? A gente não quer esperar que passe 30 minutos para poder um fármaco fazer efeito, não. A gente já quer injetar, né, na corrente sanguínea, para que ele possa produzir o efeito desejado de forma rápida, porque o serviço de urgência geralmente é para si, que às vezes acaba se tornando serviço ambulatorial mesmo. Mas o serviço de urgência, a gente tem muita medicação injetável e não é à toa, porque como o próprio nome diz, é um serviço de urgência e emergência. Então a gente quer que os fármacos que estão ali, a medicação que está ali disponível para a gente, ela faça um efeito rápido e não um efeito demorado, né? Então, essas medicações, elas já se encontram prontas, por isso que a absorção ela é muito mais rápida, tá? A segunda é a distribuição. O fármaco penetra na circulação sistêmica do sangue, distribui-se aos diferentes tecidos do organismo, como o próprio nome diz, distribuição aos diferentes tecidos do corpo. Podem deixar na forma livre ou ligado a proteínas, podendo depois atingir vários locais. Local da reação terapêutica local de ação terapêutica vai exercer o efeito pretendido. Reservatórios teciduais, onde vai ser acumulado sem exercer efeito terapêutico. Locais de ação inesperada, onde vai exercer uma ação indesejada, provocando efeitos colaterais. E os locais onde são excretados. Então, esse processo de distribuição é depois que o fármaco chega no organismo e ele vai ser distribuído para os diversos tecidos. Só isso. O terceiro é a forma como esse fármaco ele vai ser metabolizado, certo? Grande parte da metabolização, ela ocorre no fígado. O fígado é um órgão que sofre muito, principalmente a hepatite medicamentosa. As pessoas que têm o hábito de tomar, cuidado, você que tem o hábito de tomar paracetamol. Estou sentindo uma dorzinha aqui, vou tomar um paracetamol. O paracetamol, ele tem um efeito toxicológico muito alto. Então, assim, se você tem o hábito de tomar paracetamol para tudo nesta vida, futuramente pode ser que você venha a ter uma complicação muito grande no fígado, tá? Porque boa parte dos metabólitos deles são processados, são metabolizados pelo fígado. Então, uma hepatite aí medicamentosa é muito comum para quem tem o hábito de tomar paracetamol. Esse órgão possui a função de desintoxicação antes de liberar a substância para a corrente sanguínea. Facilita a excreção, formando metabólitos mais polares e mais hidrossolúveis, de forma a serem eliminados mais facilmente. Aquilo que não presta, o fígado também entende. São metabólitos que podem causar toxicidade ao organismo. O que acontece? Manda para a quarta e última fase, que é a fase de excreção. E essa fase de excreção é muito responsável. Os rins são muito responsáveis pela fase de excreção, porque eles filtram o que não presta no organismo e nós excretamos através da urina.
A forma exacerbada do uso de medicações pode provocar efeitos nocivos ao fígado. É isso que eu estou falando para vocês sobre o paracetamol, né? Quem toma paracetamol aí, com frequência, cuidado. Levando a falências nas células e morte do tecido que compõe o órgão, comprometendo substancialmente suas funções. Pessoal, teve agora na mídia também a questão do uso exacerbado das pessoas que estavam tomando ivermectina para o Covid. Até então, não existem estudos científicos que comprovem a eficácia da ivermectina. E nós estamos aí há um pouco mais de um ano nesse período de pandemia, né? Desde meados do ano passado, início do ano praticamente, que surgiu essa ideia da ivermectina como se fosse a salvadora da pátria, né? A ivermectina aliada a me ajudem o nome do outro fármaco, que é utilizado para quem tem lúpus, mas as pessoas estavam tomando para tratar a Covid. E assim, voltando para a ivermectina. Pronto, a cloroquina, muito obrigada. E voltando para a questão da ivermectina, muita gente que está lá na UTI estão com os rins comprometidos porque tomaram ivermectina. Porque a indicação para a Covid, né, que saiu a princípio, é um comprimido, se eu não estou enganada, a cada 15 dias. Aí você imagine quantos comprimidos, 2 comprimidos por mês, no mínimo, né? 2 comprimidos que você toma por mês. Um ano de pandemia, olha a quantidade de comprimido que você já não tomou de ivermectina, sem utilidade, sem eficácia comprovada. Aí o que aconteceu? Essas pessoas que estão tomando ivermectina de forma muito descontrolada, quando chegaram agora para serem assistidas, tiveram um comprometimento da função renal muito grande, porque há algum tempo que já vem tomando essas medicações, há muito tempo que elas vêm ingerindo medicação de forma inadequada, né? Produzindo metabólitos tóxicos que comprometem principalmente o fígado e os rins. Aí, ao invés de um problema, agora você tem 2 problemas. Você tem a COVID positiva e você ainda tem a falência que pode ser múltipla dos órgãos, né? Dos rins, precisar ir numa hemodiálise e num transplante de fígado. Já está saindo até na grande mídia também, tá? A reportagem sobre o uso indiscriminado do COVID. Uma opinião particular. Eu nunca tomei nenhuma medicação, nem cloroquina, nem a hidroxicloroquina, né? Nem a ivermectina, nem azitromicina, e também não acredito na eficácia dessas medicações para a COVID. Elas têm eficácias para outras coisas, mas para a COVID não. Gente, é muito simples compreender. Se tivesse o mundo, né, não estaria nessa busca, morrendo tanta gente. Se essas medicações tivessem eficácia, nós não estaríamos aí tendo uma média de mortes diárias de quase 5.000 pessoas. Era muito simples, era só você pegar a ivermectina, que é uma medicação de muito fácil acesso, e comprar, tomar. E, obviamente, não deveria contrair a doença. Mas o que está acontecendo? Você fica sobrecarregando os rins, sobrecarregando o fígado, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma eficácia, tá? No momento, o que a gente tem é a vacina. A vacina, ela apresenta, sim, boas respostas imunológicas, e apesar de não ser, claro, não ter uma resposta imediata, a gente sabe que a vacina, no momento, é a medicação, né, que está sendo utilizada para que, com o tempo, a gente possa ter aí imunidade sobre esse vírus e, consequentemente, possamos reduzir, né, o número de óbitos, mas isso, infelizmente, é ao longo prazo. Eu vi um estudo que uma das medicações que estava apresentando, que também está em fase de teste, veja bem, não é nada que seja comprovado, mas uma das que apresenta, né,
reação desejada em pacientes que estão graves em UTI é a Decadron, a dexametasona, tá? Mas ela está sendo ainda avaliada. Porém, eu vi algum estudo que já apresentou alguma eficácia em pacientes graves. Então, não adianta terminar de assistir a aula e correr e tomar Decadron, que também não vai resolver o problema, tá? O que a gente tem que fazer é aquilo que a gente já sabe, as medidas de prevenção, lavagem das mãos, uso de máscara, o uso do álcool, enfim, essas coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer e seguir. E torcer para que futuramente, futuro muito próximo, a vacina possa chegar para todo mundo, tá? E por último, pessoal, nós temos a eliminação, que é a mesma coisa de excreção, eliminação e excreção. Os compostos são removidos do organismo para o meio externo. São filtrados nos glomérulos ou secretados nos túbulos renais. Uma vez dentro do nosso organismo, todos os medicamentos deverão ser eliminados em algum momento, compreendendo a etapa da excreção. Os órgãos que são... cansei, estou um pouco cansada. Mas, enfim, os órgãos que mais trabalham, né, nesse processo de excreção, o órgão em específico é os rins, são os nossos rins. Eles são responsáveis por filtrar todas as substâncias tóxicas que não servem para o meio externo, através da eliminação da nossa urina. Né? Isso também não é novidade para a gente. Os pulmões também trabalham nesse processo, glândulas e o tubo digestivo também. Porém, nenhum outro órgão possui essa função tão eficaz quanto os nossos rins. Os rins, os dois rins são os órgãos responsáveis por fazer a filtração dessas substâncias tóxicas ao organismo para que elas possam ser eliminadas, tá? Aqui eu trouxe a estrutura dos rins e nessa outra imagem nós temos o glomérulo. O glomérulo é uma estrutura minúscula, microscópica, presente lá nos nossos rins, e eles são responsáveis por fazer esse processo de filtração e excreção. Eles funcionam como se fosse um coador. Eles filtram as substâncias que não servem mais para que elas possam ser eliminadas através da urina. Quando a gente toma bastante medicação tóxica, o que acontece? A gente destrói essas estruturas presentes lá nos nossos rins, a gente destrói os glomérulos, e uma vez destruídos, eles não são mais reproduzidos. A gente tem bilhões e bilhões dessas estruturas lá nos rins, mas uma vez que eles são destruídos, dificilmente eles vão ser reproduzidos novamente, e aí a gente perde essas estruturas, e é falta dessas estruturas, a falta dessas funções renais que levam os rins à paralisia, e aí a gente precisa fazer sessões de hemodiálise, porque a gente destrói, através do uso exacerbado das medicações, essas estruturas aqui presentes lá nos meus rins, chamadas de glomérulos. Elas são responsáveis por filtrar as substâncias que não servem, as substâncias tóxicas, para que elas possam ser liberadas pelo organismo. Uma prova de que dificilmente elas são restituídas é que uma vez que o indivíduo precisa fazer diálise, ele vai ficando aos poucos dependente da diálise. É justamente devido à ausência dessas substâncias lá nos nossos rins. A gente não produz mais, e aí leva a eficácia, os rins a perder a sua funcionalidade. E aí a gente precisa fazer aquelas sessões de hemodiálise. No fígado, nós temos os hepatócitos, que são células presentes lá no nosso fígado. Conforme você vai tomando
ingerindo aí paracetamol de forma exacerbada, você vai destruindo essas células presentes lá no fígado. E aí leva às causas, né, de hepatites, traz as hepatites e a má funcionamento dos rins. Sobre a farmacocinética, nós tivemos essas 4 etapas: a absorção, a distribuição, a metabolização e, por fim, a excreção. E sobre a farmacodinâmica, é um pouco mais simples, a farmacodinâmica, tá? São macromoléculas complexas dotadas de sítio de ação ligante para interagir com drogas específicas, bem como o sítio efetor para iniciar uma resposta farmacológica. A gente entende, pessoal, a farmacodinâmica como o efeito que é produzido. A farmacocinética é o percurso que a medicação faz no organismo. A farmacodinâmica está ligada ao efeito que essa medicação vai fazer no organismo. De forma muito sucinta, para vocês compreenderem, vocês estão vendo aqui a enzima A e essa enzima B. Em cima, vocês estão vendo esse quadradinho aqui, que é o substrato. O substrato, que é a minha medicação, ela precisa se ligar a essa minha enzima aqui, presente lá na minha membrana plasmática, naquela estrutura que eu já mostrei, presente lá na minha célula. Ela precisa se ligar a essa estrutura para produzir um efeito, que é o centro ativo. Quando a medicação consegue fazer essa ligação, nós temos o efeito desejado. Se a medicação for igual a... Se a enzima que eu tiver lá na minha célula for igual a essa aqui, nessa estrutura de lua, meia-lua, e o meu substrato, que for a minha medicação, tiver essa forma, ele não vai conseguir se ligar adequadamente à minha enzima, e aí eu não vou produzir o efeito desejado. Então, a farmacodinâmica ela acontece basicamente dessa forma. É o efeito do fármaco no organismo. Ele precisa, a molécula do fármaco, ele precisa se ligar, atravessar a minha membrana plasmática, por exemplo, lá na minha célula, precisa se ligar para produzir um efeito, produzir o efeito desejado. Se isso não acontecer, o fármaco não vai produzir efeito. Um exemplo, quando a gente toma antibióticos de forma inadequada, com o tempo, o antibiótico ele não vai surtir mais o efeito desejado. É justamente por isso. O nosso organismo, ele produz como se fosse um novo tipo de célula, e aí a minha molécula lá do fármaco, ela não vai conseguir se ligar adequadamente à minha célula, e aí não vai produzir o efeito. Aí aparecem as famosas bactérias resistentes, né? Aí você vai e começa a dizer assim, eu tomo essa medicação não está servindo de nada. É justamente isso que está acontecendo. E é explicado através da farmacodinâmica. Nós vamos ter uma medicação que não vai se ligar adequadamente aos receptores, às minhas enzimas, e não vão produzir o efeito desejado, o efeito esperado, tá? No nosso organismo, a gente tem alguns receptores. Tá dando para entender? Coloquem aqui se está dando para entender. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm dúvidas, também vocês podem ir colocando aqui, que eu estou observando as mensagens de vocês, tá? E, professora, sim, esse mesmo efeito ocorre numa alergia a algum medicamento? Ou não, já é um processo diferente da farmacodinâmica? Acho que é esse o nome, sei lá. na farmacodinâmica. Você está perguntando quando a gente toma uma medicação que tem alergia, assim? Na maneira, no jeitinho que está aí, nesse desenhozinho. Tipo, Não. O encaixe, vamos dizer, eu vou usar isso para entender melhor. O encaixezinho. Tipo, não deu Entendi. certo, tipo, de tanto tomar certa medicação, seu organismo gerou aquelas bactérias resistentes, né? Então, na alergia, acontece a mesma coisa, tipo, eu tomar uma medicação para uma coisa e causar a alergia ou não?
Ou isso Não, só... não é assim. Ó, no processo de alergia, a medicação ela fez efeito. E o organismo apresentou uma reação a essa medicação que você tomou. Ela fez o efeito, porém não foi o efeito desejado, foi o efeito adverso. E aí causou a alergia. O fato de, entendeu? O fato do antibiótico, com o tempo, ele não fazer mais efeito, não é porque ele não está conseguindo fazer a ligação adequada. É porque o organismo começou a produzir bactérias super resistentes e houve uma biotransformação e aí a molécula do fármaco ela não vai conseguir se ligar adequadamente à célula e aí não vai surtir o efeito desejado. No caso da alergia, a alergia é uma reação exacerbada do organismo. O fármaco ele entrou na corrente sanguínea, ele produziu um efeito, ele produziu uma reação alérgica, que já é o efeito adverso, né? Mas ele não deixou de produzir um efeito, ele surtiu o efeito, porém não foi o efeito desejado, foi o efeito adverso, o efeito toxicológico, tá? Entendi. Eu perguntei porque eu tenho um problema de, tipo, acho que é rinite alérgica, não sei, ou sinusite. Aí de tanto eu tomar dexclofenaramina, ele não estava mais nem fazendo efeito em mim, entendeu? Aí, Entendi. por conta própria, eu comprei um loratadina. Quando eu tomei esse loratadina, deu uns 10 minutos, me deu uma dor na minha cabeça, tão grande que parecia que o cérebro não cabia mais no crânio. Isso foi uma perda tão grande, eu chorava, dizendo que ia morrer, e eu fui para o médico. Quando cheguei lá, ele disse que impossível ter sido dela, porque ela é um antialérgico, então não ia causar isso em mim. Mas eu não poderia ter uma alergia àquela substância, não? Eu acho que sim, né? Você não tomou nenhuma outra, nenhum outro Não, só tomei medicamento? essa. Não, só tomei essa loratadina, né? Tanto que eu não quero nem ver mais, porque foi uma dor que Ave Maria, viu? É estranho, mas pode acontecer sim. Mas é um efeito adverso, né? No caso, então você teve uma reação alérgica a uma medicação que já é alérgica, né? Isso. Porém, a loratadina, a dexclofenaramina, o decadron, elas são medicações antialérgicas, né? Porém, elas podem ter princípios diferentes na composição. Pode ser que em uma tenha um determinado substrato, no outro não tenha. Não tenha. E aí você tem a alergia a uma determinada concentração que existe em uma medicação e não existe na outra. E aí Foi você isso que eu teve, pensei, sim, mas eu não pode fui sim, brigar com ele, né? Fui não, debater, mas foi isso que eu pensei. pode Eu acontecer. falei até com outro médico, eu relatei isso até com outro médico. Ele falou: não, pode sim, você pode ter tido uma reação a uma substância daquele antialérgico, é normal, como qualquer outra medicação. Não existe porque ele seja para alergia que não vai causar uma outra coisa em você, não. Que vai, que pode. Não fui Pode. teimar com esse outro, não. Pode sim, até porque eles possuem a finalidade que é impedir a alergia, né? Mas eles são, a forma farmacêutica pode ter compostos diferentes, e aí você deve ter tido uma reação alérgica a um desses compostos, que existem em uma medicação X, mas não existe na medicação Y. Porém, quando você tomou, aí você sentiu a reação exacerbada da alergia. Pode sim, pode acontecer, tá? Gente, para a gente finalizar esse momento de hoje, no nosso corpo existem diversos tipos de receptores. Eu trouxe os três principais, que é esse alfa, o beta e o muscarínico. O alfa é representado por essa imagem, o beta por esse Bzinho, e o M dos receptores muscarínicos. Esses receptores, eles estão presentes em algumas estruturas dos nossos órgãos. Por exemplo, os receptores beta, eles estão presentes no coração, mas também estão presentes no trato respiratório, nos músculos lisos, no fígado. Quando você toma
Não sei se vocês já tiveram contato com o Berotec. O Berotec, ele é um broncodilatador utilizado muito na urgência, em crises de asma, por exemplo. É comum o Berotec, ele provocar essa reação, ele provoca por si só a reação de broncodilatação. Você vai tomar, inalar, né? E aí você vai ter uma sensação de alívio, porque a parede dos brônquios que estavam fechadas, com essa reação de broncodilatação, elas vão se expandir e aí você vai conseguir respirar muito facilmente. Mas há relatos de pacientes que inalam, né, fazem na hora da nebulização. Com o uso do Berotec, ele também provoca uma taquicardia, que é um aceleramento no coração. Você sente o coração palpitar, que parece que vai sair pela boca mesmo. Então, essa reação, pessoal, ela se dá porque nós temos receptores betas tanto no coração quanto lá no nosso trato respiratório. Então, se eu utilizo o Berotec com a finalidade de broncoespasmo, de expandir, né, os meus brônquios para que eu possa respirar melhor, por ter receptores lá no meu coração, a medicação ela vai se ligar a esses receptores e elas vão produzir um efeito adverso também. A gente precisa ter cuidado na hora de administrar algumas medicações, como o Berotec, por exemplo, principalmente em crianças, porque existe um relato na mídia de administração inadequada do Berotec que causou o óbito de uma criança. Na hora de preparar a medicação, a técnica, ela se confundiu com a dosagem, e aí, geralmente o Berotec, ele é utilizado com atrovento, né, os dois juntos, para fazer a nebulização mais soro fisiológica. E a gente utiliza 3 gotinhas de Berotec para 15 gotinhas de atrovento, né, e aí ela inverteu. Ela colocou 15 gotinhas de Berotec e 3 gotinhas de atrovento. Causou um ataque cardíaco na criança e a criança veio a óbito, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de preparar essas medicações para que elas possam ser administradas. E, em caso de dúvida, vocês já sabem que nunca, jamais, vocês devem preparar. E também temos receptores beta lá nas nossas células adiposas. E os receptores alfas estão presentes nos vasos sanguíneos, coração, olho, no sistema nervoso central, no trato gastrointestinal, nos rins e nos olhos. A afinidade. Tendência com que as moléculas da droga são atraídas para os seus receptores. Logicamente que quanto maior a afinidade pelo receptor, mais potente será a droga. Quanto melhor for o encaixe do fármaco no receptor, mais a resposta que a gente espera, a resposta farmacológica, ela será ativada, né? Estava aqui. Nessa imagem aqui, é só para poder exemplificar isso que eu estou falando, ó, a reação do encaixe. Aqui nós temos, nessa primeira imagenzinha aqui, cor-de-rosa, onde eu estou passando o mouse, a gente observa o encaixe do fármaco na célula, e aí a gente vai produzir um efeito. Diferente dessa outra estrutura aqui, ó, que ela é mais quadrada. Se essa medicação se liga a esse receptor aqui, o efeito que ela vai produzir é nenhum, né? Não tem como a gente produzir um efeito porque não vai haver um encaixe. Então, para haver um encaixe receptor-substância, receptor-fármaco, a necessidade desse encaixe perfeito aqui, na membrana plasmática das minhas células, para que o fármaco ele possa se ligar ao meu receptor e aí produzir o efeito desejado. Um resumo do que a gente falou sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacocinética que a gente viu que passa por esses 4 processos aqui, de absorção, de distribuição, de biotransformação, é a mesma coisa de metabolização, tá? E, por fim, a eliminação, que é a mesma coisa de excreção. Então, a farmacocinética é o percurso que a droga faz
no organismo para produzir um efeito. E a farmacodinâmica é o efeito que o fármaco causa no organismo. A diferença é essa. Em relação aos receptores muscarínicos, que a gente já falou sobre os receptores alfa, a gente falou sobre os receptores beta, e por fim, são os receptores muscarínicos. Eles estão presentes principalmente no trato gastrointestinal. Dividem-se em M, o M é de muscarínico, M1, M2, M3, M4, M5, e aqui eu trouxe, nesse outro lado, onde é que vocês vão encontrar esses receptores muscarínicos. O M1, por exemplo, a gente encontra nos nossos neurônios. O M2, além dos neurônios, a gente encontra nas nossas células cardíacas. O M3, presente lá na minha bexiga. O M4 e o M5, presente lá nos neurônios. Gente, essa parte, ela é muito específica. Ela é muito cheia de nomes, né, diferentes para vocês. Por isso que eu disse no início da aula que não deixem para estudar todo o conteúdo, no total são 10 encontros, não deixem para estudar um dia antes de fazer a prova, porque devido a esses nomes que não são o tão usuais na nossa rotina, a gente acaba esquecendo. E aí pode ser que você acabe não se dando bem na prova, acabe não lembrando, claro. Então, assim, é importante, a cada aula eu vou disponibilizar os slides para que vocês possam estudar e não deixem para fazer isso um dia antes da avaliação, porque vocês podem não lembrar e aí não conseguir fazer uma boa prova, tá? Para a gente finalizar, essa medicação é muito comum da nossa rotina, o butibrometo de escopolamida, que é um Buscopan, é uma substância antiespasmódica, ela inibe a contração dos músculos lisos, melhora o desconforto causado pelas cólicas abdominais e menstruais, atua no trato urinário e útero, proporcionando alívio da dor, e a escopolamina também age inibindo as secreções das glândulas salivares. Quando vocês estiverem com cólicas menstruais, por exemplo, ao invés de ficar se matando tomando dipirona ou tomando neosaldina, só porque é um analgésico, vão na medicação que é mais específica. Por exemplo, o Buscopan, ele atua lá nos meus receptores muscarínicos presentes na musculatura da minha bexiga, que é formada por um músculo liso. E ao se ligar à minha bexiga, eu vou produzir um efeito desejado muito melhor do que se eu ficar tomando dipirona e neosaldina e paracetamol. Então, quando a gente começa a entender a funcionalidade dessas medicações, a gente começa a compreender qual medicação é mais eficaz para o que a gente está sentindo. Então, para cólicas menstruais, é mais indicado, é mais interessante que você possa fazer o uso do Buscopan do que da dipirona, por exemplo. E quem foi sem visão, o que tem a medicação que ficou sem visão? Butibrometo de escopolamida. Uma reação adversa do Buscopan, quando vocês estiverem administrando, principalmente injetável, porque o comprimido não causa esse efeito, né? O processo de absorção do comprimido, ele é muito mais lento. Mas se você for fazer a administração do Buscopan na veia do paciente, ele vai reclamar de boca seca e de visão turva também. Boca seca e visão turva. É um efeito comum, muito comum, do Buscopan. Por quê? Porque lá nas minhas glândulas salivares,
eu vou ter receptores que vão inibir a produção de saliva. E aí, consequentemente, aparece essa reação aqui com o mundo dos Copan, que é a boca seca. Uma coisa importante em relação aos remédios e os alimentos. Muita gente toma remédio com suco, com doce, né? Mas o interessante é que vocês precisam saber defender isso. Medicação, ela deve ser ingerida com água, sempre com água, porque sucos, doces e outras coisas, elas concorrem com o mesmo sítio de ligação da medicação. E aí pode acontecer de eu não ter o efeito desejado. Por isso que é importante tomar medicação com água, porque afeta a forma como o medicamento faz efeito, se você tomar com suco, com outra coisa que mascare o sabor da medicação. No organismo vai ocorrer reações químicas que podem comprometer a eficácia do medicamento que está sendo ingerido. Os medicamentos iniciam a busca pelos mesmos sítios de ação que eu falei, do alimento, comprometendo o efeito desejado. É importante seguir os horários de posologia da medicação. Tem gente que toma antibiótico de 3 em 3 horas, ou tomar um hoje, vai tomar outro amanhã. Então, isso contribui para a formação das superbactérias, né? E com o tempo, a medicação vai fazer mais utilidade nenhuma. Você só vai ter mais bactérias, mais infecção e mais difícil de ser tratado. Então, é importante obedecer além da quantidade, os horários que são administradas as medicações, né? E a forma correta de tomar a medicação é sempre com água, nunca com alimento. Aí tem uma criança, é muito ruim você ofertar medicações para crianças, né? Isso aí a gente fala, o bichinho, vou dar um suco, vou colocar no suco. Vai fazer efeito? Vai, mas pode ser que não faça o mesmo efeito se fosse tomado com água. Vai fazer efeito? Vai, porque a medicação, ela vai se ligar aos sítios de ação presentes lá nas nossas células e vai gerar o efeito. Mas esse efeito, ele pode ser comprometido, viu? Um confeito para iludir. O confeito foi demais, viu? Pessoal, em relação à humanização na assistência, não sei se vocês viram essa imagem na mídia aí, a OMS até publicou ela. E essa outra aqui eu achei muito bonitinha, porque nem sempre com os nossos pacientes eles sabem ler, né? Alguns não compreendem como é que a medicação ela vai ser tomada, os horários, qual medicação tomar, porque uma coisa é você fazer o uso de um comprimido ou 2, outra coisa é você precisar de 12 comprimidos, 10 comprimidos. E aí entra essa parte da humanização. Essa prescrição aqui foi desenhado, né, o sol, aqui de lado tem um garfo, aqui tem uma lua. Para o paciente, toma em média 2, 4, 6, 8, mais de 10 medicações aqui. Então, para ele não se perder, o médico, né, muito gentil, ele desenhou aqui o sol, para o paciente saber as medicações que ele ia tomar pela manhã, no horário do almoço, as medicações, conforme o garfozinho aqui, e à noite as demais medicações. O nome disso é humanização, e está cada vez mais raro, infelizmente, de se ver. Vocês, futuras, né, profissionais técnicas de enfermagem, não esqueçam, não deixem em casa esse lado de humanização. Quando forem trabalhar, levem com vocês, levem para o serviço.
apesar de há dias que a gente vai estar cansada, há dias que os pacientes eles não são tão receptivos, são um pouco chatos, grossos, mas a gente precisa ver o lado bom sempre. Quem escolhe trabalhar com saúde, quem escolhe fazer saúde, precisa olhar sempre o lado bom, né? E tentar fazer do ambiente de trabalho um lado mais humano, onde a gente possa olhar o paciente, né? E não somente a doença. E nessa segunda imagem aí, esse paciente, ele estava na UTI, né? E aí a equipe de enfermagem, eu acho que foi uma técnica, ela encheu as luvas de água, porque o peso da luva traz a sensação de que a mão do paciente ela está sendo amparada. E isso causa a sensação para o paciente que ele não está sozinho ali naquele momento, né? Aquele momento fragilizado. É claro que a gente não tem tempo, obviamente, de ficar, né, com o paciente ali 24 horas dando atenção única e exclusivamente para um paciente, porque são muitos que precisam da nossa assistência. Então, uma forma de humanizar para que esse paciente ele não se sinta sozinho, né, nesse ambiente crítico, a técnica de enfermagem, ela colocou essas luvas aí, né? E a OMS postou a homenagem em relação aos enfermeiros, né, o técnico, a equipe de enfermagem, que teve essa grandiosa ideia, né, fazer com que o paciente ele se sinta mais amparado, mais seguro. E isso aqui, nem sempre o paciente que procura o serviço de saúde, ele precisa de medicação, não, nem sempre. Vocês vão ver que, às vezes, uma conversa, uma palavra, ajuda e surte um efeito muito maior do que o terapêutico, feito com medicação. Não tenha vergonha de estar lutando por uma vida melhor. Essas aqui são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem algum questionamento para acrescentar, alguma dúvida, algo que queiram perguntar, fiquem à vontade, tá?